muita frase que mudou a nossa vida, a gente pensou em qual frase que a gente ia colocar aqui. Pô, pensamos em colocar o sucesso é treinável, o trabalho devolve. Mas essa foi uma decisão até da Lalas. Pessoas precisam de pessoas. Foi uma coisa que a gente ouviu em 2015 do meu pai. E foi uma coisa assim, ó, eu perguntei pro meu pai assim, pai, quer ser vovô? Não, ele já era avô, né? Quer ter mais netos? Aí ele falou, pô, lógico que eu quero ter mais netos. Tem que dar continuidade, porque pessoas precisam de pessoas. E aí eu falei, nossa, que frase boa. Só que ele soltou isso. E aí a gente guardou. E aí a primeira vez que a gente realmente criou um CNPJ nesse negócio de desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, a gente colocou 3 P's. O que é, assim, na essência dessa frase, cara, o trabalho devolve? O que ele quer dizer? O trabalho devolve é o seguinte, eu não parei e escrevi o trabalho devolve, né? Em 2012, eu ainda não era casado com a Lalas, eu comprei um apartamento em 2009, eu tomei uma decisão errada. Sabe quando o Thiago fala que você quer antecipar o futuro antes do tempo? Antecipar o sonho. Eu fiz isso. E aí eu comprei um apartamento pequeno em Santos e eu queria conquistar aquilo e eu não conseguia pagar semestrais. Eu conseguia pagar as mensais, mas quando chegava semestral eu não conseguia. Venceu a primeira, eu não consegui. Venceu a segunda, eu não consegui. Venceu a terceira. Quando eu venceu a terceira, eu falei, cara, eu não vou conseguir. E aí eu vou no Facebook em 2012 e escrevo, gente, meu apartamento no Aquaplay está à venda. Quem quer comprar? Fala comigo em inbox. Nenhum comentário. 3 curtidas, uma curtida era minha. Em 2012, eu entrego o apartamento sem juros, sem correção, sem nada. E com o apartamento que eu entrego, eu quitei um carro que eu tinha comprado em 60 vezes sem entrada, ou seja, eu fiquei sem nada. Eu fiquei sem a dívida do imóvel, mas sem imóvel e sem o carro. E beleza. E foi muito difícil aquele momento pra mim. Eu fiquei muito triste. Tinha quantos anos, né? Eu tinha 30, né, mano? 31. 2012. 31. Eu tinha 31 anos. Você tava com aquela sensação, tipo assim, cara, Fracassei. fracassei. Porque quando eu contei pro meu pai que eu tinha comprado o imóvel, meus pais eles ficaram tão felizes, cara. Eles ficaram, que legal, cara. Pô, eu via meu pai muito feliz assim comigo, assim, na época que eu era atleta, depois na hora que eu virei professor na minha carreira. E aí quando eu comprei, ele falou, nossa, que coisa legal, meu filho, você tem um lá, pô, você é homem. Eu falei, caraca. E eu, pra falar pra ele, pô, pai, eu errei. Nossa. Tipo assim, se eu subir 100, eu desci 300. E foi muito ruim pra mim. Imagina. Horroroso. Imagina. E até quero fazer um parênteses. A construtora é a Tecnisa. E aí, quando eu fui devolver o meu apartamento, eu fui num prédio na Faria Lima, que eu não sabia que era Faria Lima, eu não sabia que era Tecnisa. E aí, ano passado, eu fui lá de novo, naquele prédio, para fazer uma outra coisa, para fechar um baita de um contrato com um banco. Legal. E aí eu olhei e falei, eu conheço esse prédio. E aí, naquele dia, eu fui e voltei de helicóptero. Sabe? Tipo assim, uma sensação massa, assim. Mas aí eu tive que entregar. Beleza. E, cara, vida que segue. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 2019, Larissa em Goiânia. Foi fazer uma coisa lá com os pais dela. E eu em Santos sozinho, naquele meu escritório em frente à praia. Não sei se vocês lembram, tinha um escritório bem legal, que dava de frente pro mar, assim. Que aparecia nos stories. Né? Que aparecia nos stories. Aí eu tô lá, cara, Joel J. A vida já tinha dado certo, bombando, era o cara. E o Facebook me lembra. Tem 7 anos dessa publicação. E aí eu olhei e falei, caraca, mano, há 7 anos eu publiquei isso. Peguei meu telefone na hora e comecei a falar do absoluto nada. Gente, olha só, recebi aquela mensagem, não sei o quê, pô, não sei o quê. E aí eu começo a falar, minha voz começa a ficar fina, eu começo a chorar. E aí eu falo, gente, acredito em você, porque o trabalho devolve. Aí eu falei, o trabalho devolve, eu falei umas 4 vezes. O trabalho devolve, galera, o trabalho devolve. Quando eu soltei esse vídeo, eu vi um monte de mensagem, e um monte de mensagem no WhatsApp, Joel, cara, o trabalho devolve. E eu vi que a galera reagiu assim, ou seja, isso é forte. Então o que ele devolve? Primeiro a história da frase. Segundo, eu não criei a frase, eu vomitei a frase, entendeu? E terceiro, devolve o quê? O que ela devolveu para mim? Pô, devolveu confiança, devolveu credibilidade, devolveu esperança, devolveu dinheiro, devolveu o esforço.
Então a mensagem, a honra, a mensagem, cara, trabalha, não desanima, não desfoca, o trabalho devolve. É só o trabalho que vai te devolver, é só o trabalho que vai te levantar, é só o trabalho que vai fortalecer você. Aí aqui eu tenho os livros, aqui eu tenho livros de mentoria, tenho livros que eu organizo em coautoria, livros que eu escrevi, livros que eu não lancei ainda. Você lembra qual foi o primeiro livro que você leu? Que eu li, lembro, ele se chama Concentração, eu tenho ele. E ele é um livro de um indiano chamado Saudi Mahal. E foi o livro que eu li. Eu não gostava de ler. E aí eu li, porque um treinador de natação, ele me estimulou. Eu ia para um campeonato, ele falou, Jó, você tá precisando ficar mais concentrado. Cara, não perde tua concentração. O nome dele é Mano. Um beijo pro Mano. E aí eu ouvi ele falou, tó esse livro. Cara, o livro assim, velho, com durex dele, assim. Ele falou assim, leia o livro, acorde 5 horas da manhã e faça os exercícios. Cara, eu entendi como se fosse uma regra. Eu li o livro, acordava 5 horas da manhã e fazia os exercícios. Beleza. Fui pro Campeonato Brasileiro em Recife, 2000, o ano era 2000, vou nadar a eliminatória de 50 livre, eliminatória. Fiz os exercícios, nadei, não estava ouvindo nada, não estava prestando atenção em nada, eu estava ali, hoje eu sei o que eu estava no momento presente, entendeu? Eu estava lendo Mindfulness, mas na minha cabeça estava no mundo da lua, não estava no mundo da lua, estava concentrado. Nado a prova, pá, bato a mão, tiro o óculos, uma gritaria, olho para a arquibancada, meu técnico, eu olho para a arquibancada, olho para o tempo. E agora, Joel Moraes Santos Júnior acaba de bater o recorde de campeonato, 23,51. Ai, bati o recorde? Bati o recorde, pô. Ih, caraca, bati o recorde. Bati o recorde brasileiro. Saio da piscina, um amigo meu, Thiago Romani, me chama de Nego. Nego, o que tu fez diferente? Bateu o recorde, pô. Aí o que eu fiz diferente? Cara, eu tinha 19 anos, eu tenho 44. Tem 25 anos isso, eu lembro como se fosse hoje. O que eu fiz diferente? Putz, foi o livro. Foi o livro. Depois daquele dia, entrou assim, ó. Livro é igual a performance. Então eu não leio o livro para ficar inteligente, eu leio o livro para tomar a melhor decisão. O que a leitura faz? Ela te enche, né? Ela enche, você enche. Aí tem uma hora que ela fica aqui na tampa, aí ela transborda. O que é transbordo? Transbordo é escrever. Você precisa escrever. Aí quando você escreve, você esvazia. Aí você fica com muito repertório, né? Aí você precisa botar pra fora. Aí você esvazia tudo. Uau! Olha o que eu tenho tatuado aqui. Ler e escrever. Ler e escrever. Não é escrever e ler. Primeiro eu leio, depois eu escrevo. Só que entre ler e escrever tem o aplicar, o aprender, o executar e o ensinar, entendeu? Uhum. E aí, cara, depois dos 19 anos, hoje eu leio entre 4 a 6 livros todos os meses. Que horas que você lê? Que Manhã. momento? De manhã. De manhã, quando tá todo mundo dormindo. Todo mundo dormindo. Eu acordo, eu tenho facilidade para acordar, eu sou um cara diurno, aí é igual água, eu preciso de tempo sozinho todo dia. Preciso. Já você foi maluco. Maluco.